Antes de tudo, tudo bem, tudo certo. Hoje deu certo da gente se encontrar, né? Sim, não, a gente está duas semanas, né, tentando marcar um dia bom para nós dois, né? Sim, mas foi, né? Vai fluir. Foi, isso que é importante. Bom, vou fazer um resumo aqui rapidinho, né, sobre mim para você entender um pouquinho, né, do meu trabalho. Bom, eu sou a Amanda Barbosa, eu sou jornalista cultural, literária, trabalho mais ou menos na área há uns 2, 3 anos, mais ou menos. E agora eu estou com o meu projeto pessoal que visa ampliar esse leque da literatura nacional, né, conversando com autores nacionais, divulgando o trabalho deles de alguma forma, né. E aí, quando você veio falar comigo, assim, achei que tudo se encaixou, né? Para mim, acho que os propósitos eles se encontram, né? Atualmente eu tenho o Mande Notícias, que é o meu canal que eu falo, né, sobre livros, que eu entrevisto os autores também, da minha empresa, que é a Mande Grafia, voltada exatamente para essa questão, né, de escrita criativa, comunicação, arte, tudo que engloba essas coisas assim. E, bom, agradeço muito por a gente estar fazendo esse nosso bate-papo aqui hoje. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. E, para iniciar, eu quero que você fale um pouquinho sobre você, né? Para quem não te conhece, introduzir aí o que você achar importante falar sobre você. Que maravilha, legal que a gente está podendo conversar, Amanda, e que legal que realmente se encontrou no momento que você está agora começando com esse novo projeto que envolve literatura, cultura de um modo geral. Maravilha, tá fazendo parte desse comecinho também, ou recomeço às vezes, né? Que no meu caso é um recomeço, né? Para quem é, não me conhece, assim, nunca ouviu falar assim meu nome, eu sou Pedro. Muita gente talvez acompanhe a minha assinatura criativa, né? Que é Eu Me Chamo Antônio, que ficou muito conhecido nas redes sociais, principalmente em 2012, 2013, 2014, né? Então elas se vão quase 10 anos. E depois esse de guardanapos, né? Nesse trabalho com o Me Chama Antônio, ficou conhecido com poesias ilustradas em guardanapos, algumas frases também, que eu fazia no balcão de um café, né? Que é o Café Lamas, que é um dos restaurantes mais antigos do Brasil, fica no Rio de Janeiro. Então eu desenhava nesse balcão e comecei a fotografar esses guardanapos e criei uma conta no Tumblr, né? Porque depois a gente pode falar com mais profundidade, mas é mais para contextualizar para as pessoas que ainda não conhecem meu trabalho. E aí uma editora se interessou, que é a Editora Intrínseca, e publiquei 3 livros com esses guardanapos, né? Que foi o Eu Me Chamo Antônio em 2013, o segundo Eu Me Chamo Antônio em 2014 e o Ilustre Poesia em 2016. E agora, em 2024, né? Eu estou no momento independente, né, como autor independente, e estou justamente nesse momento buscando uma forma de viabilizar a edição definitiva Eu Me Chamo Antônio, que eu chamo isso, e na verdade vai ser o meu primeiro livro como autor independente e o único livro novo, Eu Me Chamo Antônio, disponível para quem se interessar, né, os leitores que me acompanham há muito tempo e os novos leitores também. Então, acho que assim, para início de conversa é isso, né? Eu sou um autor e ilustrador também, e há mais de 10 anos eu produzo um conteúdo autoral nas redes sociais e nos livros que incentivam a escrita, a caligrafia, né, a escrita com a mão, nesses tempos de era digital, né, então é um trabalho muito, muito bacana, e incentiva as pessoas a valorizarem a literatura, a tentarem é, buscar formas de ter contato com livros, sejam eles físicos ou em outras plataformas, mas basicamente incentivar o uso da palavra e da imagem a favor da nossa sensibilidade. Ah, muito bom. Você é de onde? Olha, minha mãe é carioca, eu acho que deu para perceber pelo sotaque, né? Mas meu pai é suíço e eu nasci na África, no continente africano, né? Que é um país chamado Chad, a capital de lá é N'Djamena. Eu nasci lá por conta do trabalho do meu pai. Meu pai, nesse período, estava trabalhando no continente africano. Ele ficou em alguns países, dentre eles no Chad, onde eu e 2 irmãs minhas nasceram, e depois em Cabo Verde também, no continente africano, onde eu passei boa parte da minha infância. Então, dos, do dia que eu nasci até meus 11, 12 anos, minha infância foi no continente africano, com férias, obviamente, tanto para visitar a família
da parte de pai, quanto no Brasil para visitar a família por parte de mãe. Mas basicamente os momentos mais bonitos e mais importantes da minha infância foram no continente africano. E na minha memória, ela traz muito mais Cabo Verde do que o Chad, porque em Cabo Verde já tinha 5 anos, então já consegue construir uma memória própria sem ser um amontoado de fotos ou de coisas que te falam, né, para você construir a tua história, né? E como eu passei um período bem bacana lá, dos 5 aos 11 anos, então foi muito bonito e muito importante, até, obviamente, na época eu não pensava nisso, mas hoje o que se encontra no meu guardanapo, sempre, o meu guardanapo sempre tem uma preocupação, por mais simples que ele pareça, a primeira leitura dele é muito simples, eu acho que toda pessoa consegue entender, mas aí depois, em função do interesse, da profundidade, a pessoa vai colocando camadas mais profundas no guardanapo. Mas a beleza do meu guardanapo é que ele consegue ter um alcance popular, no sentido que todo mundo consegue entender pelo menos o primeiro sentido, porque não são palavras difíceis que eu escolho. Mas cada guardanapo, né, cada frase, cada verso meu, ele tem uma preocupação primeiro com a estética, né, e depois com a escolha das palavras, né, com a grafia e com a sonoridade delas. Então, não são só palavras jogadas num papel, entre aspas, descartável, né, que é um guardanapo. Pelo contrário, são realmente construções poéticas que saem de uma pessoa que naquele momento quer construir aquele pensamento e compartilhar com os outros, né? Então, por que eu falo que essa conexão com Cabo Verde, com a África, com a minha infância? Porque até meus 11 anos, assim, a língua que você falava em casa era o francês, né? Então, eu fui alfabetizado em francês, e o que é curioso é que não é nem a língua do meu pai, nem a língua da minha mãe, né? Se fosse, assim, seguindo a lógica da educação, geralmente os filhos aprendem a língua dos pais, né? Então, eu deveria falar alemão e português desde criança, né? Mas não, foi o francês. Isso por uma série de fatores, mas dentre eles é que a escola que tinha para filhos de estrangeiros naquele momento, tanto no Chad quanto em Cabo Verde, era o ensino francês, né? O liceu francês. Então, foi um dos motivos principais que fizeram com que meus pais, né, meu pai e minha mãe, optassem porque tanto eu quanto minhas irmãs seguíssemos nesse modelo de ensino. E aí depois eu só fui ter contato realmente com o português do Brasil, o português materno, quando eu voltei ao Brasil em 96, finalzinho de 96. E aí eu tive contato com meus avós, amigos de escola e tudo mais. Ainda que eu continuasse no ensino francês, eu já tive contato mais com a língua materna, digamos assim. E isso se vê nos meus guardanapos no sentido que eu lembro quando eu cheguei no Brasil, eu ficava olhando para os dicionários para tentar entender as palavras, né, para tentar achar alguma lógica, algum sentido nisso. E hoje, assim, talvez nos meus versos que eu crio, também são formas de procurar outros sentidos, né? As palavras em português, as palavras que são a língua da minha mãe, né? Digamos assim. Então, e eu costumo dizer também que, não sei se você chegou a ler alguma coisa sobre nesse sentido, mas muito tempo depois, né, recentemente, eu comecei a entender que o guardanapo é um pouco o encontro do que eu aprendi com minha mãe e o encontro do que eu aprendi com meu pai, né? Porque minha mãe me alfabetizou, ela me ensinou as primeiras palavras, as primeiras sílabas, as primeiras frases, digamos assim. A minha mãe é professora, e meu pai, ele me ensinou ele não seguiu a carreira, digamos, de artista profissionalmente, mas ele é um artista, então ele tem uma mente de artista, ele tem ideias super criativas, e ele sempre incentivou o desenho. Então eu lembro muito nitidamente que ele incentivava a gente a desenhar, e até hoje eu guardo alguns desenhos que eu fiz naquele período, dentre eles uma girafa, que é um desenho, minha primeira girafa, que é o que eu considero meu primeiro desenho realmente, assim. E aí depois a gente pode falar mais sobre ela, mas basicamente o que se vê no meu guardanapo é um pouco do que eu aprendi com meu pai e um pouco do que eu aprendi com minha mãe, e claro, com as vivências depois como adulto e como pessoa independente criativamente, né? Nossa, muito bom. É interessante ver que eu não imaginava, né? Eu fiz a pergunta assim, falei, não, ele vai contar de onde ele é e como isso influencia também em toda a sua trajetória mesmo, né? Sim. Nossa, muito bom mesmo. Não, e eu estava falando sobre essa girafa, né? Porque essa girafa, inclusive, é uma das
dos desenhos que eu escolhi para fazer o marcador de página dessa edição definitiva, Eu Me Chamo Antônio, que vai ser meu projeto independente, e eu vou reproduzir, né? Eu tenho esse desenho em casa até hoje, eu vou reproduzir, fazer uma impressão em alta resolução para que faça parte do livro, né? Então, as pessoas que conseguirem comprar esse livro vão levar para casa meu primeiro desenho, né? Que representa muito para mim, porque obviamente, isso com uma cabeça de criança você não pensa, ou então você não lembra de pensar nisso, mas hoje eu entendo a girafa como se fosse sei lá, se o poeta fosse um animal, digamos assim, seria uma girafa para mim, né? Porque ele tem essas patas no chão, né? As patas, que no caso do poeta são as pernas, fincadas numa base real, né? Porque eu acho que toda a criação, de alguma forma, por mais surreal que ela pareça, ela parte de uma base real. E essa base real pode ser uma conversa que você escutou num bar, pode ser um término de um relacionamento, pode ser não sei, uma música que você ouviu. Enfim, ela tem que partir de uma essência real, né? Porque você está no mundo tocando realidade, né? E, ao mesmo tempo, a girafa ela tem um pescoço alongado que leva, digamos assim, para as nuvens, né? Para o mundo da imaginação. Então, a poesia, uma forma de se fazer poesia também é esse diálogo entre uma realidade e um mundo das ideias, né? Transformando isso de forma mais lúdica, né? E a girafa tem ainda um outro elemento que são as manchas no corpo dela, né? E aí eu fiz um texto chamado Menino Girafa, que eu estou expandindo ele, inclusive, para essa edição, que nunca foi publicado em livro, mas eu já compartilhei nas redes sociais um trecho dele, que essas manchas funcionam como se fossem reservatórios de tinta, né? Como se fosse uma fonte inesgotável de criação que ele carrega em si, né? Então é muito simbólico o objeto desenho girafa, o animal girafa na minha trajetória, digamos assim, a partir do momento que eu comecei a me entender como pessoa que trabalha com palavras e com imagens, assim. Muito bom. Eu cheguei a olhar, né, no seu link, eu olhei que tem a referência, né, do desenho e tal. Sim. Agora tudo faz sentido para mim. Nossa. Viu? Que bacana. E por isso que eu acho que é muito importante também essa conversa, né, essas entrevistas, conversas, porque a gente consegue também mostrar que por trás daquele guardanapo não é uma coisa à toa, né? Existe um pensamento, um propósito ali, ainda que tenha nascido do espontâneo, aquilo que aparece é um desdobramento meu ali, né? De coisas que eu vivenciei direto ou indiretamente, mas principalmente de coisas que eu fui aprendendo é, ao longo da vida, né? Para poder, por mais simples que alguma mensagem pareça, com o guardanapo possa aparecer, ele é carregado de muitos significados e com toda certeza nenhuma criação que eu coloco ali, né, seja no guardanapo, no Word, né, no computador, ou em outra manifestação, numa música e tudo mais, nada é pensado à toa. Assim, é, eu poderia realmente de 2013 para cá ter lançado um livro de guardanapos todo ano, porque eu tinha muito material. Para você ter ideia, eu tenho mais de 4.000 guardanapos, né, 3.800 e pouco, talvez, mas menos de 300 entraram nesses 3 livros que eu já publiquei. Então, é isso que é bacana. Assim, eu tenho sei lá, uma fonte inesgotável de guardanapos aqui guardados comigo e um potencial para produzir mais. Mas, assim, como agora eu estou morando em São Paulo e esses guardanapos todos nasceram no Balcão do Lamas e foram desenhados lá, ao mesmo tempo, quando eu me mudei para São Paulo, não que eu senti que eu também deveria também mudar e procurar outras formas de me expressar, seja num texto mais longo, seja na música e tudo mais. Então, eu sempre faço guardanapos novos quando eu vou visitar minha família no Rio, inclusive no mesmo bar, mas aqui em São Paulo eu poderia também desenhar todos os dias em guardanapo, mas eu acho que perderia também. Eu não encontro muito sentido nisso. E quando eu não encontro sentido naquilo que eu faço, eu deixo de fazer, eu tento procurar outra forma também, né? Porque tem uma coisa que eu penso, assim, pelo menos para pessoas que trabalham com criatividade, em qualquer área, né? Repetir o sucesso é um fracasso para quem gosta de criar, né? Porque você acha uma fórmula e vai dando certo, e vira água, né? Que é muito bom, né? Manter a gente vivo, mas também mantém a gente vivo vitalmente, mas criativamente a gente meio que se repetir não é a melhor fórmula para a gente crescer do ponto de vista do que eu entendo como ser criativo, né? Sim, nossa, total.
Bom, você começou a falar um pouquinho sobre isso, mas já pegando esse gancho que você foi resgatando memórias, por que que você se encantou pela escrita? Como é que isso começou na sua vida? Olha, eu estou tentando aqui também, bonita pergunta, assim, eu não consigo entender, eu acho que começar o desenho, já falou, né, que foi a girafa, né? Eu acho que o desenho ele vem antes da palavra, né, para boa parte das pessoas, né? E algumas pessoas ficam no desenho o resto da vida. Mas eu lembro quando eu saí quando eu cheguei, assim, obviamente eu devo ter escrito outras coisas antes, mas quando eu cheguei no Brasil, eu lembro que com 13, 14 anos, ainda tinha uma dificuldade para falar português, no sentido, eu entendia as coisas, mas eu não tinha o hábito de falar todos os dias, então foi um processo de adaptação um pouquinho mais demorado, mas foi rápido também. Mas nesse comecinho eu lembro que no meu primeiro ano no Liceu Novo, no Rio de Janeiro, uma professora de português chamada Vânia pediu para todo mundo fazer um poema, né? E aí eu fiz um poema sobre Cabo Verde, onde cada verso começava com uma letra da palavra Cabo Verde, né? Cidade no meio do oceano e do continente africano. Enfim, esse poema eu tenho guardado em algum lugar aqui, mas aí foi a primeira vez, e aí eu sempre fui muito tímido, então eu tinha que declamar na Semana de Artes lá, eu não declamei, mas quem declamou foi uma amiga, Sofia, que declamou para mim. Então eu já tinha essa noção de, opa, o que você escreve pode reverberar em outras pessoas outras pessoas podem se emocionar de alguma forma, ainda que era uma coisa ainda muito de criança, né? E eu lembro muito assim que meu primeiro contato, de fato, assim, com as palavras que realmente me impactaram foi quando eu tive que ler meu primeiro livro em português, que eu li tardiamente, que foi Capitães de Areia, né? Que foi o primeiro livro que foi também numa atividade da aula de português, nesse mesmo liceu. E eu lembro que foi o primeiro livro que eu li do início ao fim, sem a ajuda de ninguém em português, então isso me marcou muito. É, mas, obviamente, assim, até então era tudo muito anotações em cadernos, coisas que você vai deixando engavetado, então não tinha nenhuma pretensão de mostrar, e também não tinha as redes sociais onde você podia também colocar um outro rosto, um outro nome, e para quem é tímido, né, e poder seguir seu caminho de alguma forma e mostrar suas palavras, era uma coisa muito mais é, fora das redes, então era um ritmo diferente. Para quem era tímido, era um ritmo ainda mais lento, né, para poder mostrar o que faz, né? Então é difícil, assim, mas eu posso dizer que, assim, pelo menos da minha parte, assim, eu acho que o guardanapo é o que me fez um pouco quebrar essa barreira e me entender na escrita, né? Então, e eu comecei com guardanapo tarde, né, com 27, 20, 28 anos, assim, e é onde eu me senti é, mais honesto com o que eu fazia, sabe? Eu acho que aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu queria dizer e aquilo que aparecia no papel era o que combinava melhor, era nessa plataforma dos guardanapos naquele momento. Então eu não consigo dizer eu posso dizer assim que minha estreia na escrita foi com esse poema de Cabo Verde, quando eu voltei para o Brasil, né, que marca um momento importante, mas depois eu acho que foi um período que assim que acho que foi com o meu primeiro livro, né, e com o primeiro guardanapo compartilhado, que eu vi que aquilo que eu estava escrevendo podia tocar outras pessoas, né? Porque assim, no meu dia a dia eu trabalho como redator, mas é uma palavra usada do ponto de vista comercial mais claramente, assim. Então, da palavra, digamos, usada mais do ponto de vista da literatura ou da sensibilidade, eu acho que foi nesse momento quando eu encontrei, quando eu assinei pela primeira vez, eu me chamo Antônio, né? Talvez. Os guardanapos vieram antes mesmo da ideia, né, do livro. O livro foi uma consequência, né, Foi. de tudo isso que foi acontecendo. Sim, é importante você tocar nesse assunto. Eu comecei com guardanapo em 2010, 2011, e o primeiro livro só foi em novembro de 2013, né? Então, todo o conteúdo foi realmente criado, o livro realmente foi uma surpresa, assim, nesse sentido que eu nunca pensei que fosse se tornar livro. Eu recebi um convite de uma editora, na época, Lívia Almeida, ela trabalhou comigo no Peixe Urbano, ela foi até minha gestora no Peixe Urbano, ela acabou saindo de lá bem antes, assim, em 2012, 2011, e ela foi trabalhar na editora Intrínseca, né? Ela tem toda uma carreira já no mundo da literatura e tudo mais, mas ela voltou para o mercado literário na Intrínseca, e aí ela viu que eu estava publicando esses guardanapos, ela viu que tinha umas pessoas que estavam começando a compartilhar, né? Lembrando que naquele momento Facebook e Tumblr não tinham tantas páginas de poesia, não tinha tanto esse movimento, digamos assim, que depois bombou, né? Com Insta Poems, sei lá, com
influenciadores focados em literatura, né, que agora é uma coisa muito mais comum, mas em 2003, 2010, 2011, tudo estava meio que começando, né? E aí ela viu um potencial naquilo e me ligou, perguntou, apresentei aqui para o dono da editora, ele gostou da ideia e decidiu apostar. E até então, um autor totalmente desconhecido, fazendo um trabalho, um autor nacional, né? Em guardanapo, né? Como é que a gente traduz tudo isso num livro, né? E ali a gente foi montando o projeto, ela já tinha umas ideias muito, muito bonitas, assim, e aí o primeiro livro aconteceu, assim, em novembro de 2013, eu assinei o contrato em maio, e em novembro o livro já estava no Brasil inteiro, assim, e aí que eu falo, assim, para um livro dar certo, é claro, existe a intenção da pessoa, do autor, mas também é uma junção, né, de um time de marketing de uma grande editora, de comunicação. Meu livro estava no Brasil inteiro, em todas as livrarias, e nunca faltou estoque, assim, então foi muito bem trabalhado fora das páginas do livro. Então, eu sou muito grato assim, a tudo que por conta da Intrínseca, por conta de eu ter entrado no mercado editorial por causa da Livre, por causa da Intrínseca, né? Então, eu sou muito muito, muito grato, porque eu tenho certeza que ter começado com uma grande editora me abriu muitas portas, assim, eu pude participar de vários festivais literários, né, em várias cidades, não só nas grandes capitais, fazer oficinas literárias, de 2013 para 2016 foi muito bonito, assim, eu fiquei boa parte do tempo viajando pelo Brasil, falando do meu livro e dos meus livros, né, e de literatura principalmente para os jovens, né, digamos assim. Inclusive, só uma de curiosidade, assim, eu tenho, né, os dois, eu me chamo Antônio, né, eu li quando eu era muito adolescente também, e eu lancei um livro recentemente, e esse livro tem poesias e tem fotografias. E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer, eu falei, mas eu vou tacar foto, eu vou tacar, né, junto com as poesias, e uma das inspirações que eu tive foi o seu livro, exatamente porque ele foge bastante disso, precisa ter a poesia ali só, a diagramação Sim. ali, só isso, chapado. Então isso é muito legal, porque possibilita outras coisas, né, essa abertura mesmo. Que bonito poder ouvir isso, e depois eu vou querer um pouco saber mais sobre o teu livro. Fiquei curioso agora que você falou que é uma mistura de fotografias e poesias, é isso? Isso Que mesmo. maravilha. Essas narrativas híbridas, né? Hoje em dia, já há muito tempo vem, né? Mas cada vez mais comum a gente vê. Eu acho que é um pouco um desdobramento também do nosso tempo. A gente tem acesso a tantas informações, a tanto conteúdo criativo bacana, que uma pessoa que está atenta ao mundo, à tecnologia que existe, ela vai querer colocar. Ela não vai conseguir só se conter com uma forma, né? Ela vai conseguir encontrar várias formas para dizer o que ela quer, né, naquele projeto, assim. Então é legal, né? Não precisa sempre usar isso, mas saber que existe essa possibilidade, essa pluralidade de linguagens, isso só engrandece as pessoas que tentam, que não tem medo de colocar no papel aquilo que está na cabeça, assim, achando que vão ser julgadas ou achando que vai ser brega ou cafona. Não, se faz sentido para você e se é real aquilo que você está colocando ali, ainda que seja um real criado, né, da imaginação, vai em frente, assim, pô, se eu ficasse, será que o meu primeiro livro está exatamente como eu queria, olhando com o olhar de 2024, claro que não. Muita coisa eu gostaria de mudar? Claro que sim. Eu mudaria? Não, porque ele representa aquilo que eu pude fazer naquele momento, e ele foi muito bonito, porque quantas pessoas foram nas sessões de autógrafos pedindo para, aquele guardanapo foi feito para mim, Pedro, aquela página ali mudou minha vida, me fez querer escrever mais, me fez querer desenhar, me fez querer, sabe, foi o meu primeiro contato com um livro que mencionasse a palavra poesia, e depois eu fui buscar dos clássicos, né? Drummond, Manuel de Barros, Paulo Leminski, enfim. Então, às vezes, uma linguagem assim, ela atrai talvez um público que talvez se assuste com um livro mais tradicional de poesia, mas ela vai vendo que existe a poesia, né? Não existe uma poesia. A poesia é como se fosse uma árvore, e cada ramificação, cada galho é uma forma de se fazer poesia. E aí pode ser um galho que vai para fotografia, um galho que vai para um verso metrificado, que vai para um soneto, que vai para um verso livre, que vai para uma imagem só, uma ilustração, para um diálogo, enfim. Então, tudo isso um filme, né? Tudo isso pode ser poesia, né? Então, eu acho que é isso
que me deixa assim feliz assim do retorno que eu recebo dos leitores que me acompanham há muito tempo é que, de alguma forma, principalmente o primeiro livro, eu acho que teve mais impacto, que rodou mais, assim, foi o que bom saber que ele também foi um ponto de partida para outras pessoas começarem as suas poesias e seus projetos artísticos, literários, enfim. Com certeza, é uma roda, né? A gente vai se ajudando e fazendo ela Girar. girar mesmo. Exato. Bom, vamos começar a falar então sobre, você introduziu aqui, para quem já não conhece, agora já está sabendo de tudo. Então, já que você já começou a falar desses outros projetos, vamos falar do de agora, né, e falar do seu financiamento. Sim. Eu queria que você trouxesse os detalhes, tudo que você quiser falar sobre o seu financiamento é agora. Que maravilha. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de poder falar sobre ele. Então, eu, no começo dessa conversa, eu falei um termo, edição definitiva, eu me chamo Antônio, né? Então, esse é o nome que eu estou dando para essa campanha de financiamento coletivo. Por que a edição definitiva eu me chamo Antônio? Primeiro, o que é financiamento coletivo, né? Porque a gente acha que é óbvio, assim, mas não é. Tem várias plataformas que fazem no Brasil há mais de 10, 15 anos, mas basicamente um financiamento coletivo é quando pessoas que gostam do seu trabalho, que gostam daquilo que você faz, se juntam para apoiar financeiramente ou de outras formas para que você consiga realizar o seu projeto, né? No meu caso, o meu projeto é a edição definitiva Eu Me Chamo Antônio, que é um projeto editorial independente, porque meus outros 3 livros não vão mais existir, não que eles vão sumir, mas eles não vão ser mais publicados, então a Intrínseca não vai mais reeditar, você vai encontrar em ponta de estoque, em algum sebo, mas novo não vai ter, então não vai mais ter, né? Então vai ser o único livro Eu Me Chamo Antônio disponível no mercado. Mas para que isso aconteça, a gente precisa alcançar uma meta lá na página do Catarse, que é www.catarse.me/Eu Me Chamo Antônio. Tem uma meta lá e eu preciso alcançar essa meta até dia 17 de novembro de 2024. Então tem um pouquinho mais de 20 dias aí pela frente. Já estava com 65% da meta alcançada. Está indo bem, assim, mas eu estou fazendo um trabalho de formiguinha, falando individualmente com as pessoas, porque muitas das vezes as pessoas não estão recebendo conteúdo, né? Faz parte dos algoritmos e tudo mais. Então, eu estou fazendo um trabalho de convencimento de falar com essas pessoas que me acompanham há muito tempo, que existe esse novo livro, né? Que eu chamo de novo livro porque é um novo livro. Ele é um novo projeto editorial, ele vai ter mais guardanapos do que nos outros 3 livros juntos, né? São mais de 365 guardanapos que vão ter nessa edição. Vai ter alguns guardanapos inéditos, e eu vou intercalar esses guardanapos com algumas que eu chamo de narrativas breves, né? E aí, para poder que fique realmente um livro, né? Ou seja, um projeto que tem um conceito, que tem uma fluidez, seja narrativa visual ou textual, eu separei em capítulos, né? Que aí são 5 capítulos. Ar, bar, mar, lar e par. Né? São todos sonoros, são siglas, mas são siglas que querem dizer alguma coisa, né? Então, ar é ainda resisto, bar é busco alguma rasura, mar é mesmo assim resisto, par é pode até ruir, e lar é laços afetivos, refúgios. Então, cada uma desses capítulos, eu vou colocar guardanapos e textos que têm relação com aquele tema. Então, no ar, eu vou colocar os guardanapos que falam mais de liberdade, que tem um tom mais, onde tem uns grafismos de pássaro. No mar, tem muito guardanapo que eu falo de silêncio, que eu falo de profundidade, então aí vou encaixar no mar. Porque, assim, pensa, fazer uma curadoria com mais de 3 mil guardanapos, eu não quero colocar numa sequência aleatória, eu quero que contem uma história também, nem que seja uma história gráfica, né? E um capítulo que eu destaco, que é o capítulo bar, que é busca alguma rasura. Por que chama bar? Porque foi onde começou, né? No balcão do Café Lamas, numa chapa de alumínio. Então, ali eu escolhi esse capítulo para colocar os guardanapos embrionários que eu comecei, né? Então vai ser esse traço mais infantil, mais impreciso, né? Vai ter nessa parte. Então eu estruturei esse livro para seguir uma lógica artística, digamos assim. E obviamente reforço que esse livro só vai acontecer se a gente conseguir alcançar a meta lá no Catarse até o prazo de 17 de novembro. E aí, para incentivar o apoio das pessoas, eu coloquei algumas categorias de apoio que variam de R$ 25 a mais barata, né, que não inclui livro, mas ela inclui o nome impresso nos agradecimentos, ela inclui a possibilidade da pessoa votar na capa do livro, no verso que vai ficar na contracapa, na frase que vai ficar nesse
adesivo da Girato que a gente falou no começo. Então, mesmo o apoio mais, digamos assim, um valor mais baixo, ele te dá muitas formas de fazer parte dessa história também. E aí vai até R$ 500, que é a categoria que tem quase tudo, né? Que tem um guardanapo original, que eu acho que muita gente gostaria, tem um guardanapo em fine art, tem um livro assinado, enfim. E aí tem uma série de categorias que a pessoa escolhe, apoia, e batendo a meta, ela recebe o que está incluído na categoria, na casa dela. Enfim, aí se não, isso é importante falar, e se não alcançar a meta até dia 17 de novembro, o valor do apoio a plataforma Catarse devolve para os apoiadores. Então, esse é o momento para fazer esse livro acontecer, para as pessoas que acreditam que pode dar certo, que vão esperar até o último momento achando que vai estar na livraria. Se a gente não bater a meta, o livro, infelizmente, não vai estar na livraria. Assim, então, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão sabendo do projeto, estão apoiando, está indo num ritmo muito bom. Assim, eu estou no trabalho todo dia de manhã, de noite, fazendo minha parte, e tenho certeza que a gente vai alcançar essa meta até lá. Então, o que muita gente me pergunta, o que tem? Ah, Pedro, eu tenho os 3 livros. Esse livro, por que eu vou ter esse livro, essa edição definitiva? Eu acho que é um pouco do que a gente vem falando, assim, ele vai ter esses textos que nunca foram publicados, né, porque eu falei do Menino Girafa, ele vai ter um texto que eu falo sobre a minha mãe também, que me ensinou a escrever, então eu coloco sempre pontos que têm a ver com palavra e imagem, né, então eu falo de alguns autores que me marcaram. Então são crônicas, mas são crônicas do meu jeito de fazer crônicas, assim, que eu falo que são referências, reverências às minhas referências, né? Então, eu homenageio as pessoas que me inspiraram. E eu acho que é uma forma também de apoiar meu momento editorial independente e apoiar também uma editora que é a editora Marisco, que está acreditando nesse meu projeto. E a única razão que a gente está fazendo o financiamento coletivo é porque a gente acredita que juntar pessoas para ajudarem a fazer esse projeto acontecer é muito interessante, se tratando de uma edição comemorativa, né, que marca, de certa forma, os 10 anos, Eu Me Chamo Antônio, né, do meu primeiro livro, pelo menos, e é uma forma também de incentivar, sei lá, e valorizar quem se dedica realmente à palavra e à imagem, quer levar um conteúdo que possa inspirar outras pessoas a também depois criarem seus livros, suas músicas, suas histórias, né? Então, eu acho que o financiamento coletivo também é isso, né? E, obviamente, ter o fôlego financeiro, porque se a gente não dependesse desse fôlego financeiro, desse dinheiro, a gente publicaria por conta própria, mas é uma outra realidade para a gente, então é por isso também que a gente decidiu entrar nessa campanha de financiamento coletivo. Então, é isso, assim, a campanha entrou no ar tem um mês, né, 18 de setembro, e vai ficar mais uns 25 dias. Vai bater. A meta vai chegar. Maravilha. E eu vou deixar embaixo o link para acessarem, né, o financiamento coletivo. Então, para quem tiver interesse, entrar, dar uma olhadinha, ajudar também, já vai estar aí mais fácil para acessar. Maravilha. Bom, já estamos quase nos finalmente aqui. Queria saber se tem alguma coisa aqui sobre o seu trabalho que a gente não conversou aqui hoje, que você gostaria de acrescentar? Deixa eu ver. Olha, assim, uma coisa que eu acho bonito, assim, que eu estou feliz de ter que o meu trabalho aconteceu nessa época, né, de tecnologias, assim, porque a gente acha que muitas vezes, se fosse, sei lá, 20 anos atrás, talvez meu livro não tivesse acontecido, né? Então, para as pessoas que estão hoje criando seus poemas, seus desejos de entrar no mundo literário, hoje, assim, com as possibilidades que nosso tempo nos dá, né, que a internet e outras tecnologias possibilitam, a gente consegue deixar nossa marca no mundo e ser visto mesmo sem ter o aval de um grande conglomerado de pessoas aprovando aquilo que você faz ou não, né? E então isso é muito bonito, assim, de ser um autor de poder vivenciar o nosso tempo, né? Porque eu tenho certeza que se um Drummond tivesse vivo com Facebook, pelo menos o Leminski também, teria um Twitter maravilhoso, né? Com as sacadas dele, com o humor preciso que ele tinha também, né? E também com o rigor nos haikais dele, tem toda uma métrica, mas com certeza ele se daria muito bem, né? Então, eu tenho certeza que o Eu Me Chamo Antônio, né, o primeiro livro aconteceu porque eu estava presente nas redes sociais, porque eu interagia com as pessoas que
que interagiam comigo, né? Isso é bonito, né? De poder falar ao vivo com quem te segue, seja por uma crítica, seja por um elogio, você conseguir responder em tempo real. Então, isso eu venho fazendo há mais de 10 anos. Sou eu sozinho que tomo conta das minhas redes, e eu acho que as pessoas que me seguem, elas percebem isso. Obviamente, eu não consigo responder todo mundo o tempo todo, mas eu sempre dedico um tempo do meu dia para responder essas pessoas, porque elas dedicam também um tempo delas, seja para ler o meu livro, seja para falar comigo. Então, o tempo é a coisa absurdamente valiosa que a gente tem. E então eu tenho certeza que foi uma soma de estar no tempo certo, né? De estar na plataforma certa, de encontrar as pessoas certas que fizeram esse primeiro livro acontecer. E quando eu falo pessoas certas, tanto do ponto de vista da editora, quanto do ponto de vista do público, né, que abraçou a ideia e pôde levar... E o sucesso do primeiro livro levou ao segundo, que levou ao terceiro. Então, isso foi muito bonito, né? É isso, assim, o que eu tenho para falar é isso, assim, que as pessoas que me seguem sabem que eu estou super aberto para trocar ideia, seja no direct, seja no e-mail, seja no Facebook, assim, qualquer forma que vocês me encontrarem na rua. É mais difícil me encontrar na rua, mas na rua eu estou aí e sempre vou estar disponível para falar sobre literatura, para falar sobre um guardanapo que você teve alguma dúvida, sobre qualquer coisa que envolva palavra, imagem e música, eu estou aí. E é isso, assim, eu tô feliz com esse meu novo momento, claro, e um pouco apreensivo, né, porque é uma outra realidade, mas é isso. A gente não pode... Como é que eu ia imaginar que aquele primeiro guardanapo ia se desdobrar num livro de poesia e rodar o Brasil inteiro por causa de um guardanapo, né? Então, é isso que me faz acreditar que as coisas podem voltar a acontecer, né? Então, por isso que eu chamo desse meu momento como um recomeço no mundo literário. E eu estou aproveitando esse recomeço como se fosse um começo mesmo. E pode ter certeza que todo mundo tem pelo menos um guardanapo que marcou, viu? Pode ter certeza disso. Que maravilha. Bom, e aí, para a gente encerrar, se as pessoas quiserem saber mais sobre o seu trabalho, quais os meios que elas têm, né? Você falou um pouco das redes sociais, Sim. Mas fala aí como é que elas te encontram nesse meio todo aí. Perfeito. Bom, @eu me chamo Antônio no Instagram. O Instagram acho que é a plataforma que eu mais uso, né? No Facebook também eu me chamo Antônio. E aí tem meu e-mail, né? Que é pedrogabrielcontato@gmail.com. Tem uma newsletter também. Agora eu tirei o link, né? Porque eu estou deixando só o link do Catarse, da campanha, mas depois que a campanha terminar eu coloco de novo o link. Mas quem acessar o link da campanha lá vai abrir a página no Catarse e no final tem um rodapé, lá tem todos os meus contatos, inclusive da newsletter, onde eu coloco um pouco os bastidores desse processo criativo do livro. Então, quem quiser me acompanhar também, eu acho que o link mais fácil é lá no link da minha bio, que sempre está atualizado com o que eu estou fazendo agora. E uma dúvida aqui que eu queria ouvir de você direto. Por que Antônio? Caramba, sabe que eu ia começar respondendo essa pergunta, mas eu achei muito mais bonito ela terminar nesse... Quando você pediu para me apresentar no começo, eu ia falar meu nome completo, mas acabei que fui pulando para outro assunto. Mas, basicamente, assim, a resposta mais simples é que meu nome é Antônio também, né? Meu nome é Pedro Antônio e sobrenome é Gabriel Anhorn, né? O Anhorn é parte suíço, né? Então, por que eu coloquei esse nome na minha... Eu me chamo Antônio da minha assinatura criativa. Tem um personagem, Antônio, que um dia vai virar uma narrativa maior, sem dúvida, mas essa assinatura, eu me chamo Antônio, eu acho que é um pouco daquilo que a gente falou sobre timidez, assim, eu acho que no começo eu desenhava no balcão do bar e tudo, e eu não sabia como me apresentar e tudo, então eu acho que eu acabei assinando de forma muito espontânea, eu me chamo Antônio em um pedaço de guardanapo, e fotografei e gostei, mas eu acho que, olhando assim, hoje para isso, eu consigo entender que é uma forma de ser eu e me manter um pouco distante, me proteger também. Então, acho que era uma forma de, como se eu me escondesse um pouco atrás do guardanapo, um pouco a minha timidez. Isso no começo, né? Então, era uma forma de não me... de tirar as coisas de mim, né, as coisas que eu estava pensando, e ao mesmo tempo não me distanciar de mim, então manter meu nome ali de alguma forma. Porque Antônio, por mais que meu nome seja Pedro Antônio, meus amigos não me chamam de Pedro Antônio, ninguém me chama de Antônio, a não ser as pessoas que me acompanham desde da página, eu me chamo Antônio, mas meus amigos, minha família, ninguém me chama de Antônio. Então era uma forma de preservar naquele momento o meu nome e ao mesmo tempo dar nome a um personagem ou a uma assinatura criativa, e é isso, assim. Então,
quando as pessoas me chamam de Antônio e depois descobrem que meu nome é Pedro, elas falam, desculpa, é Pedro. Eu falo, não, é Pedro Antônio, tá tudo certo também. Nossa, muito interessante. Tudo você é muito poético. Muito bom. Olha, Pedro, muito obrigada por essa entrevista. Foi enriquecedor, foi muito bom falar com você. É muito legal, porque eu li muitos seus livros na adolescência e tá conversando com você agora, assim, tudo faz sentido, as coisas começam a ligar ali para mim. Então, Maravilha. muito obrigada mesmo. Aí nesses próximos dias a entrevista já sai, aí eu mando para você lá o link certinho também, eu vou divulgar também nas redes sociais. Bom, você vai ver saindo aí. Bom, com certeza, e vou divulgar também, pô. Claro, que maravilha. Eu Obrigado espero que ajude. obrigado pelo espaço, né? Pô, a gente conversou por direct, justamente eu divulgando minha campanha, né? E a gente foi trocando, e aí, pô, que legal demais, assim, poder que algumas pessoas, inclusive você, abriram essa forma também de falar com outras pessoas, né, que não me acompanham às vezes, né, que não conhecem meu trabalho, nunca viram um guardanapo meu, mas a partir de hoje vão talvez conhecer ou se interessar em pelo menos dar uma olhada lá na minha página para ver um pouco do que eu tenho feito nesses últimos 10 anos, assim, relacionado especialmente ao perfil Eu Me Chamo Antônio, né? Sim, com certeza. Bom, querido, muito obrigada. A gente vai se falando, então. Combinado. E vai dar certo, vai chegar, vai bater a meta. Vai. Querido, tchau, tchau. Tenha um bom dia, Tchau, viu? tchau. Obrigado, Amanda. E essa foi a nossa entrevista com o Pedro Gabriel, que vou mostrar para vocês aqui. Eu tô com o livro aqui separado do Eu Me Chamo Antônio. Esse aqui é o primeiro. E a gente tem aqui o Eu Me Chamo Antônio segundo. Eu não tenho o terceiro livro que ele falou, mas aqui eu tenho até algumas, não sei se dá para ver direito aqui, mas eu tenho uns post-its aqui marcados no livro aqui. Então, é muito legal estar conhecendo essa outra face agora nessa outra minha fase da vida, assim, tendo a possibilidade de conversar com ele, sendo que eu lia os livros, eu consumia as poesias, inclusive tem uma poesia aqui em específico, não sei se vou conseguir achar ela aqui agora, mas que ela me marcou muito quando eu tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos, 17, não sei, foi nessa fase, assim, da adolescência, que é essa daqui, ó. Não vai dar para ver direito. Dá. Ela é barulho, eu sou silêncio, mas a gente se ama na mesma frequência. Eu lembro que foi papum, assim, para mim, quando eu vi essa frase. E eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Tudo porque o objetivo aqui do Mande Notícias é exatamente falar sobre literatura, mas também as vertentes que ela possibilita para a gente. Então, não só falar de uma resenha ou só apresentar um autor, claro que é bastante importante a gente apresentar esses autores aqui e falar deles, mas para que a gente veja que existem outras possibilidades dentro da literatura, como financiamento coletivo, por exemplo, para quem não conhece, isso é uma possibilidade, isso chega nas pessoas e faz com que o trabalho delas seja reconhecido também, o trabalho delas seja possível, que é algo bastante importante de ressaltar também. Então é isso, nós somos artistas, nós somos autores, nós somos fazedores de arte, e a gente precisa desse acolhimento, dessa troca entre nós também, não só para que as pessoas elas consumam aquilo que a gente está produzindo, né, do nosso trabalho, mas que a gente faça essa egrégora girar, que essa roda girar sempre com essa troca que a gente possibilita, porque a gente precisa um do outro, né, como eu falei. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, um beijo e até!